Bom dia pessoal. Como aqui no IGTV não tem cortes, eu queria gravar o Stories, mas como aqui no IGTV não tem cortes, para mim fica muito mais interessante falar aqui no IGTV. Vamos lá então. Bom dia. Na verdade, queria compartilhar hoje um sentimento, algo que me ocorreu, né? Eu estava navegando aqui no Instagram e de repente eu comecei a ver umas imagens que um pouco chocante, digamos assim. E eu navegando, né, comecei a pesquisar uma hashtag de uma imagem que eu visualizei, uma imagem muito triste. E eu comecei a pensar, né, poxa, como o Satanás, ele é sujo, né? Como Satanás quer destruir o homem, né? O desejo de Satanás é realmente destruir o homem. E vi algumas imagens tão, como posso falar, não queria expor aqui completamente o conteúdo, mas tão triste de pessoas, né, que se machucam, vou colocar assim de uma maneira mais leve. E eu fiquei pensando, olhando e falando, nossa, que tristeza, realmente, como é deplorável, né, a situação do ser humano, né, mas como Satanás tem feito com o ser humano, querendo realmente destruir o ser humano, e aquelas imagens, assim, me chocaram, né, eu fiquei bem pensativa com relação a isso, e eu lembrei de um versículo que está em João 10:10, né? Está escrito assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Olha que interessante. Aqui faz referência, né, do ladrão como sendo o próprio Satanás, né? Então, o Satanás ele veio apenas para isso, né? Para roubar, para matar e para destruir, sabe? Satanás ele odeia. Oi Bianca. Então, continuando, Satanás ele odeia o ser humano. E eu fiquei pensando, por que Satanás, né, odeia tanto o ser humano assim, né, a ponto das pessoas se automutilarem, né, se machucarem, se destruir a própria imagem, né, querer deformar a tua própria imagem, né, a maneira como que ela nasceu, né, querer modificar isso. E eu lembrei de um versículo também em Gênesis, que está em Gênesis 1, versículo 27, está escrito assim, olha: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que interessante, né? Então nós temos aqui em João 10:10, né, fala que o Satanás veio para roubar, para matar, para destruir, né, o próprio ladrão, para destruir. E já em Gênesis fala, né, que Deus criou o que? O homem e a mulher, a imagem dele, a imagem e a semelhança. Então aqui já está explicado, né, a intenção de Satanás, né? Satanás ele odeia Deus, né? E a intenção dele é destruir quem? A imagem de Deus, e é o próprio homem. Por isso que Satanás odeia tanto o homem. É porque o homem foi criado à imagem de Deus. O homem tem a imagem de Deus. O homem tem a semelhança de Deus. Então, a intenção de Satanás é realmente destruir o homem. Satanás odeia o homem porque ele se parece com Deus. Porque o homem parece com Deus. Então, o homem e a mulher, né? Quando eu falo homem, falo num contexto geral. Então, o homem e a mulher, né? Como aqui está escrito: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Oi, voltando aqui, né? Foi pausado o vídeo porque entrou uma chamada bem agora. Então, voltando aqui, retomando, né? Fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Por isso que Satanás, ele odeia tanto o homem, tanto a mulher. Então, a intenção dele realmente é destruir o homem e a mulher. Tem um outro versículo que eu também quero compartilhar, que é bem interessante, porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente... Travou aqui, gente, me desculpa que tá um pouco... A internet está caindo, mas retomando.
quando a gente às vezes vê alguém, a gente olha para alguém e às vezes a gente julga pelo exterior, pela aparência dessa pessoa. E eu quero te animar com um versículo, que nós não devemos fazer isso. Por quê? Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, está escrito assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, né, depois que eu vi essas imagens que eu compartilhei com vocês, que eu fiquei chocada, fiquei, poxa vida, como o ser humano tá, né? E aí, quando a gente olha uma pessoa, né, deplorável, vou falar assim, que já em si, ela já é uma pessoa já tomada pelo maligno, muitas vezes a gente quer agir contra essa pessoa. Muitas vezes quando a gente olha situações, homens maus, homens num contexto geral, falou homens e mulheres, né? Num contexto geral, perversos, né? Que ama a iniquidade, a gente às vezes se volta contra essas pessoas. Mas, refletindo hoje, eu percebi que jamais a gente não pode se revoltar contra o nosso próximo. Porque aqui está escrito, olha, pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Ou seja, nós não devemos estar contra os seres humanos, nós não devemos estar contra outra pessoa. A nossa luta é contra o quê? Os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Ou seja, fala, né, contra as forças espirituais do mal. Ou seja, são espíritos malignos que estão possuindo essas pessoas, que estão fazendo com que essas pessoas, né, elas se autodestruam, né? Então, são esses espíritos. E se a gente for contra essas pessoas, não vai adiantar em nada. Por quê? Essas pessoas são apenas como uma marionete, entendeu? E os espíritos, né, estão ali, ó, manipulando essas pessoas. Então, nossa arma é quem? É contra quem? Contra os seres humanos? Não. Nossa arma tem que ser contra os seres espirituais. Por isso que nós devemos orar, por isso que nós devemos jejuar, por isso que nós devemos buscar na palavra sabedoria, por isso que nós devemos interceder, por isso que nós devemos profetizar, por isso que nós devemos abençoar. Porque nossa arma, nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra o ser humano. A nossa luta, né, que o Anki fala, né? Nossa luta não é contra os seres humanos, né? Nossa luta é contra os seres espirituais do mal, que agem nesses seres humanos, que agem nas pessoas. Então é isso que eu queria te animar hoje. É se lembrar, né, que o nosso Criador é Deus. E Ele nos criou a própria imagem dele, a própria imagem e semelhança. Por isso que Ele deseja que nós, né, venhamos a preservar não apenas o nosso corpo físico, mas sim o nosso corpo físico também. Porque nós temos a imagem e a semelhança dele, mas também o nosso espírito. E a nossa luta não é contra o nosso próximo, né? O único que é contra o homem é o próprio Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. A nossa luta é contra os seres espirituais que manipulam os seres humanos. Então a nossa luta não deve ser contra o nosso irmão, o nosso semelhante. Pelo nosso semelhante nós devemos interceder, nós devemos orar, nós devemos profetizar, abençoar, falar palavras que vão modificar a vida deles, palavras que vão edificar as pessoas. Então é isso que eu queria deixar, essa mensagem que nós devemos aqui, fala, né, vistam-se de toda a armadura de Deus, é isso, buscar as armaduras de Deus, buscar a orientação divina e não agir contra o nosso próximo. Um abraço, espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer coisa me deixa aqui nos comentários também, né, se ficou alguma dúvida, tá bom? Obrigada por ver esse vídeo até aqui.